Ô, professor, dentro dessa análise que o senhor fez, até que ponto a história ela influencia a interpretação? Porque nós entendemos que a Bíblia ela é inspirada em totalidade, Paulo afirma isso, Deuteronômio fala que não pode ser tirada uma única palavra, Jesus ratifica isso em Mateus 5:18, referindo aos textos veterotestamentários. Em Apocalipse, Jesus ele ratifica, como ele era o próprio Deus, ele já fazia ênfase ao Novo Testamento. Pelo menos essa é a minha leitura. Mas até que ponto os eventos históricos influenciam na interpretação, em especial a Bíblia, professor? Nós temos que entender, né, que, vamos usar uma linguagem bem clara, Deus é pop. Deus fala dentro da história humana, né, se revela dentro da história humana, com esses paralelismos que fazem parte da narrativa bíblica. Então, Deus simplesmente não é um Deus impositivo que ele impõe a agenda à raça humana. Por quê? Porque ele tem que andar de acordo na revelação dele para o homem, de acordo com essas necessidades, porque a revelação não é para Deus. A Bíblia não foi escrita para Deus, foi escrita para o homem. Portanto, essa necessidade de fazer com que esses momentos de aflição, de derrota, de luta, de estabelecimento, tudo isso possam fazer parte, né, da forma com que ele se revela. Ele vai se revelar através dos textos, mas numa linguagem atual, para que o homem, naquele momento, naquele evento histórico, possa compreender a linguagem dele. Então, não é dizer que a Bíblia, que a teologia bíblica, ela é uma teologia inventada a cada momento histórico, e que se fosse isso, se as questões sociais, né, se a sociologia fosse a grande pegada, vamos dizer assim, da moldura do texto, então só isso, então nós não teríamos um texto, às vezes, não teríamos um texto harmônico, porque a canonicidade exige também, ou pressupõe, uma harmonia textual em qualquer época, em qualquer tempo. Não importa se tenha sido antes da queda de Israel, antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés, nós encontramos na canonicidade essa linha de harmonização do texto, porque a inspiração é una. E essa inspiração passa por todos os textos. Agora, é óbvio, há necessidades históricas, tá? Esses fatores históricos que são gerados por causa de um conjunto de coisas. Dei aí falei um pouco sobre a questão da situação dos judeus, exato, e a necessidade da esperança messiânica para uma nação quebrada e quebrantada, tá certo? Que tinha dúvidas sobre esse pacto e outras coisas mais, que não entendia o que Deus estava fazendo aquilo. É a crise de Abacuque, né? Não está entendendo o que está acontecendo. Até que ele vai compreender e vai entoar aquele hino belíssimo, né, no final do seu livro. Então, nós temos que entender isso. Fatores históricos, essa historicidade, os momentos, né, os picos históricos vão determinar a revelação que Deus tem para a humanidade, porque ele não está conversando com anjos, ele está conversando com homens que vivem dentro da história.